Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 28 de maio de 2022, teremos 10 palpites, um dia de grade cheia aqui pra gente, mas com campeonatos bem diferentes dos habituais, até porque as grandes ligas europeias já encerraram e a gente vai ter que se acostumar por mais ou menos 2 meses assim, com jogos em outras divisões e jogos de seleções. Mas para esse sabadão a gente vai ter partidas na Suécia, primeira e segunda divisão, final da Champions League, Série A e Série B do nosso Campeonato Brasileiro e a gente fecha ali na MLS. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nada aqui dos nossos vídeos. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Gothenburg e Sundsvall. Jogo válido pela primeira divisão sueca, onde a gente tem o Gothenburg ali em 11º com 11 pontos e o Sundsvall, o primeiro time da zona do rebaixamento, com 6 pontos. Duas equipes em meio baixo de tabela de uma competição que tem uma boa média de gols, até porque o Gothenburg nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já a equipe do Sundsvall nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas, na verdade, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 desses duelos, também tivemos Gothenburg e Sundsvall marcando gols na mesma partida. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 2, o mercado está ali 50% para sim, 50% para não, mas a gente está falando de duas equipes ali da parte de baixo da tabela. Duas equipes precisam muito vencer, principalmente o Sundsvall, que hoje é o primeiro time dentro da zona. O Gothenburg também não começou nada bem a competição, mas o Sundsvall também vem de uma boa vitória na última rodada, vinha de 4 derrotas seguidas, enquanto o Gothenburg também não vem de uma boa sequência. São 5 jogos sem vitória, sendo 4 derrotas e um empate, ou seja, é um jogo extremamente importante para essas equipes. A vitória vale muito, mas são equipes que vêm perdendo muito e empatando muito na competição, mas sempre deixando um golzinho e sempre tomando, é claro, até porque vem perdendo. Então, para esse jogo, eu acredito que duas equipes precisando do resultado, um gol para cada lado, é bem possível. Então, ambas marcam, odd na casa de 2 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Västerås e Halmstad, jogo ali da segundona sueca, onde a gente tem o Halmstad ali em primeiro com 22 pontos e o Västerås em 12º com 9 pontos. Jogo de equipes em momentos opostos, mas que o mercado de gols deve ter uma predominância. Até porque o Västerås nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Halmstad nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 2 deles o jogo acabou 0-0. Quando isso não aconteceu, em todos os outros 3, sempre tivemos jogos movimentados com ao menos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação muito boa para uma equipe do Västerås, que hoje é o 12º colocado com 9 pontos, já marcou 11 gols e tomou 19, e que nas últimas 5 partidas vem marcando e vem sofrendo muitos gols. Os últimos 5 resultados do Västerås é 1-2-1, 1-2-2, 1-3-0, 1-5-2 e 1-2-1. Ou seja, é muito gol marcado e muito gol sofrido. E pega o líder disparado da competição, que já tem um dos melhores ataques com 19 gols marcados e vem de 5 vitórias seguidas, sendo 2 delas fora de casa e 3 dentro de casa. Uma equipe líder da competição com 5 vitórias seguidas, marcando muitos gols contra uma outra equipe que vem marcando e sofrendo muitos gols, mais sofrendo do que marcando, a tendência é mercado de gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Häcken e Sirius,
jogo da primeirona da Suécia também, onde a gente tem o Häcken ali em segundo com 20 pontos e o Sirius em nono com 14 pontos. Competição ainda bem embolada nesse início de temporada sueca, mas outro jogo com cara de gols, até porque o Häcken nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Sirius nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram em confrontos diretos, é óbvio, né? Dos últimos 5 jogos, apenas um não teve 3 gols ou mais. Os outros 4 sempre tivemos ao menos 3 gols. Por isso, para esse jogo lá na Suécia, primeira divisão, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. A gente está falando de um Häcken que joga dentro de casa, é vice-líder com 18 gols marcados e 11 sofridos, contra uma equipe meio de tabela hoje e que, caso vença, diminui essa diferença para o próprio Häcken de 3 pontos e pode encostar ali mais no pelotão de elite. A equipe do Sirius vem fazendo uma temporada até considerada regular, mas vem tomando mais gols do que fazendo. E pegando a equipe do Häcken, que vem de 4 vitórias seguidas, sendo a última delas sobre o Malmo, um dos melhores times aqui da Suécia, e dentro da casa do Malmo, a equipe do Häcken vem muito forte e vem para vencer. Mas a equipe do Sirius, que não perde há 3 jogos e conseguiu empatar com a AIK, que é outra equipe forte dessa Suécia, ou seja, é um jogo que promete, porque são duas equipes que vêm de bons resultados nas últimas partidas e vem marcando e sofrendo muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Liverpool e Real Madrid, o grande jogo do dia, onde a gente tem o Liverpool, que vem ali depois de eliminar a equipe do... Nossa, até me perdi. A equipe do Villarreal. E o Real, que vem depois de eliminar a equipe do City. Para esse jogo, galera, a gente tem uma equipe muito pesada, o maior campeão da Champions League de um lado, que é o Real Madrid, e de outro o Liverpool, que vem muito bem nas últimas temporadas. É a terceira final de Champions League aí nos últimos 5 anos, mais ou menos. Então, galera, para esse jogo, mesmo a gente tendo a equipe do Real, uma equipe muito tradicional em Champions League, eu vejo o Liverpool com um ligeiro favoritismo para essa partida. Até porque depois da classificação sobre a equipe do Villarreal, a equipe do Liverpool veio de uma sequência tentando buscar o título da Premier League. Nessa sequência, acabou ganhando de Aston Villa, de Southampton e de Wolverhampton. Ainda foi campeão sobre o Chelsea na Copa da Inglaterra, enquanto por sua vez o Real Madrid, após a classificação sobre o City, perdeu do Atlético de Madrid, ganhou do Levante, empatou com o Cádiz, empatou com o Betis. Os últimos jogos dessas equipes já tem uma predominância aqui para o Liverpool, mas o nosso palpite vai ser para o Liverpool ser campeão, seja no tempo normal, seja na prorrogação, seja nos pênaltis. E digo por quê? Porque o Liverpool deve ter mais o controle da bola, deve ser um jogo muito mais reativo da equipe do Real, que deve explorar ali os contra-ataques com o Vinícius Júnior e o Benzema, e o Liverpool deve ter mais os controles das ações. Eu vejo hoje o Liverpool com um ligeiro favoritismo por ser uma equipe muito mais encaixada. O Thiago Alcântara tá fazendo a diferença ali quando joga com o Fabinho, deve ir com o time completo para essa final, e o Real deve jogar mais retraído, mais recuado. Tem camisa, tem nome, tem história, mas eu acho que dessa vez o Liverpool deve conseguir ganhar, até porque quando jogou com o Real Madrid anos atrás, acabou perdendo a final nas falhas do seu goleiro. E para esse jogo eu acredito que o Liverpool tem um ligeiro favoritismo e por isso deve levar o caneco. Então, o nosso palpite é Liverpool para ser campeão, odd na casa de 1,60 nessa finalíssima da Champions League. Passando agora para CSA e Novo Horizontino, jogo da Série B do nosso Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Novo Horizontino em quinto com 13 pontos e o CSA em 18º com 8 pontos. Série B muito embolada, uma equipe quinta colocada é outra 17ª, 18ª com 5 pontos de diferença, e por isso o mercado de gols deve ter uma tendência muito boa. Até porque o CSA nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus
seus confrontos. Já a equipe do Novo Horizontino, que vem de uma arrancada muito boa nos últimos jogos, nas últimas 5 partidas, em 3 delas também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque é a primeira temporada do Novo Horizontino na segundona, mas o nosso palpite vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para um CSA que precisa vencer, até porque são 5 jogos sem vitórias, sendo 3 empates e 2 derrotas, e o Novo Horizontino, que até então não vencia na temporada, foi rebaixado no Paulistão, chegou nessa Série B, a equipe vem de 5 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e 2 empates. Hoje é o primeiro time fora do G4, tem 13 pontos depois dessa arrancada, não começou muito bem também a Série B, deu uma arrancada e vem fazendo bons jogos. Pega um CSA que não vem num momento muito bom, 18º colocado, precisando muito vencer dentro de casa, então acredito que deve ser um jogo truncado, mas com a possibilidade de ao menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Ceará, jogo da Série A do nosso Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o São Paulo em terceiro com 12 pontos e o Ceará em 19º com apenas 5 pontos somados. Outro jogo com cara de gols, até porque a gente está falando de 2 equipes classificadas na Sul-Americana. Lembrando também que o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 dessas partidas tivemos 2 gols ou mais no placar. Já a equipe do Ceará nos últimos 5 jogos, quando ele não acabou 0-0, nos outros 4 a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, por incrível que pareça, tivemos 5 empates por 1-1, ou seja, sempre ao menos 2 gols. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é aquele jogo com 10 minutinhos, cotação batendo 1,50, momento de entrada. E a gente está falando de um São Paulo que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado, a 2 pontos do líder Corinthians, e que vem classificado na Sul-Americana também, sendo que nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Ceará, que fez uma excelente campanha na Sul-Americana, uma classificação histórica, não vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, é apenas o penúltimo colocado com 5 pontos e precisa muito desesperadamente começar a pontuar no Campeonato Brasileiro, até porque é a temporada mais importante para os nossos clubes. Já o São Paulo vem numa sequência muito boa, então deve ser um jogo muito interessante, um jogo de muita trocação, e eu vejo com a possibilidade de até de mais de 2 gols para esse jogo. Mas o nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10 minutos de bola rolando. Passando para outro jogo desse Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Juventude, onde a gente tem a equipe do Juventude ali em 18º com 6 pontos e o Fortaleza incrivelmente em último, 6 jogos, apenas 1 ponto. Aqui jogo de desesperados, mas jogo também com cara de gols, até porque o Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Juventude nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, que vale extremamente muito para as 2 equipes, também vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, mas até ali os 5 minutos de jogo, cotação 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de um Fortaleza que vem embaladíssimo por uma classificação na Libertadores, vencendo fora de casa o Colo-Colo, mas que é o último colocado no nosso Campeonato Brasileiro. Precisa muito vencer, até porque está já a 7 pontos do Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento, então precisa muito começar a pontuar no Campeonato Brasileiro, senão a situação vai ficar complicada. E pega um Juventude que também deve brigar até o final da competição contra a zona do rebaixamento, mas que hoje, caso vença, já consegue sair. Não vem de uma boa sequência, vem de uma derrota para o Palmeiras jogando dentro de casa. A única vitória foi sobre o Avaí, no mais foi só empates e derrotas. O Fortaleza, como eu falei, vem de uma boa sequência, mas no Campeonato Brasileiro ainda não emplacou. Acredito que deve começar a melhorar nesse jogo, mas o Juventude também, com o Eduardo Batista, é uma equipe muito organizada, pode dar trabalho e isso favorecer o mercado de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Montreal e Cincinnati, jogo da MLS, Campeonato Norte-Americano,
onde a gente tem pela Conferência Leste o Montreal em quarto com 20 pontos e o Cincinnati em sexto com 19 pontos. Duas equipes muito bem na competição que estão ali na faixa de playoffs e a MLS é cara de gols. Até porque também o Montreal nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Cincinnati nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para as duas equipes muito bem ali na Conferência Leste, que estão brigando por uma vaga direta com o Philadelphia, com o New York, com o Orlando, mas que hoje encontram-se no playoffs e devem fazer um bom jogo, até porque Montreal já marcou 24 gols e tomou 23, e o Cincinnati já marcou 18 e tomou 21, ou seja, médias altíssimas, como é característico da MLS, um campeonato de muitos gols, e para esse jogo acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kansas e Vancouver, outro jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste as duas piores equipes da temporada até o momento. O Kansas em 13º e penúltimo com 13 pontos e o Vancouver em último com apenas 11 pontinhos. Apesar de ser um jogo das duas piores equipes ali da Conferência Oeste, o mercado de gols tem uma predominância, até porque, como eu falei, MLS é cara de muitos gols. Lembrando também que o Kansas nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Vancouver, também nos últimos 5 jogos, tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, entre as duas piores equipes da Conferência Oeste, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,47, menos ali de 5 minutinhos, cotação 1,50, momento de entrada. E mesmo sendo duas equipes ali na parte de baixo da tabela que já tomaram muitos gols, a gente está falando de um Kansas que vem de uma vitória sobre o Houston, um empate com o San José, uma vitória sobre o Colorado, uma derrota ali pro Portland, uma extrema derrota, e uma classificação ali na Copa dos Estados Unidos. Ou seja, não vem tão bem na classificação, mas vem com jogos consistentes. São 3 jogos sem derrota, são 2 vitórias e um empate, sempre marcando gols e tomando gols na mesma partida, sempre com ao menos 2 gols nos jogos. Então mostra que a equipe do Kansas está num caminho de recuperação e pode dar mais trabalho nesse torneio. O Vancouver, por sua vez, também vem de uma outra temporada muito fraca, como foi na temporada passada, mas que também vem tendo bons resultados nas últimas partidas e sempre com 2 gols ou mais. Por isso eu espero que ao menos 2 golzinhos seja bem possível, quem sabe até mais, porque a MLS é campeonato de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali, com menos de 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo lá nos Estados Unidos. E passando para a última partida do dia, Salt Lake e Houston, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Salt Lake em quarto com 22 pontos e o Houston em sétimo com 18 pontos. Mais duas equipes aqui dentro da faixa de playoffs e outro jogo com cara de gols. Até porque o Salt Lake nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Houston nos últimos 5 jogos, também em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está ali na casa de 1,48, beirando a 1,50, uma cotação boa para duas equipes dentro dos playoffs do Oeste, duas equipes que vêm com uma boa média de gols marcados e sofridos bem parecidas. Chega a ser engraçado que está até invertido os gols marcados e sofridos de Salt Lake e de Houston, mas é um jogo que ainda assim eu vejo com cara de gols, até porque a equipe mandante vem de 2 vitórias seguidas por 2-1, enquanto o Houston vem de uma derrota para o Kansas também por 2-1, depois de ter vencido o Galaxy por 3-0, ou seja, sempre gols com 3 gols ou mais. Mas a gente vai aqui numa certa segurança, por isso mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa ali de 1,50 é o nosso palpite para Real Salt Lake e Houston Diamond.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!